Um dos assuntos mais comentados, não só nas últimas semanas, mas desde sempre pela bolha do Bitcoin, é por que o pessoal da Faria Lima insiste em não começar a comprar Bitcoin, em não adotar um pouco de Bitcoin ali no seu portfólio, mesmo o Bitcoin tendo subido milhões de % desde a sua criação. Tô falando só de dinheiro, esquece esse negócio de liberdade, inconfiscável, não, dinheiro. O Bitcoin é o ativo que mais se valorizou nos últimos 15 anos. Ele subiu muito mais que qualquer ação, qualquer fundo imobiliário, qualquer coisa que esse pessoal da Faria Lima compra ou indica para os seus clientes. Então por que esse pessoal simplesmente não começa a comprar? Porque eles insistem em ficar dando opiniões sobre o Bitcoin que são completamente erradas? Obviamente você sabe que eles fazem de propósito para ganhar engajamento. Mas por que esse pessoal simplesmente não começa a comprar o Bitcoin, já que ele traz tanto lucro para as pessoas que o têm? Eu tenho uma teoria e também existe um fato por trás. Eu quero debater com vocês aí sobre esses pontos para ver se vocês concordam comigo, beleza? Primeiro vamos falar do fato, porque contra fatos não há argumentos. A maioria desse pessoal que investe, Faria Limers e etc., são herdeiros. Até mesmo aquelas pessoas que você acha que vieram de baixo, na verdade tiveram um pai rico, um avô rico, tinha uma empresa na família, morava numa casa, num bairro onde pobre não morava, estudava numa escola que pobre não estudava, convivia em locais onde o pobre jamais pisaria, né? Então eles sempre deixam escapar isso nas entrevistas, nos podcasts da internet. Você vai percebendo aos poucos que eles não eram tão pobres quanto eles já quiseram parecer ser, né? Então, esse pessoal investidor, eles só precisam manter o dinheiro que o papai deixou. Eles não precisam transformar a vida da família, eles não precisam sair do absoluto zero num beco na favela, onde passa bosta ali na porta de casa, para conseguir chegar num bairro confortável, numa situação confortável. Eles só precisam manter aquele dinheiro para manter o padrão de vida onde eles nasceram, onde os avós proporcionaram. Vocês entenderam, né? Nós estamos falando aqui de centenas de milhares de reais, de milhões de reais, dezenas de milhões de reais de patrimônio. Se você vou pegar um exemplo bem redondo para ficar fácil. Um cara que tem 100 milhões de reais. Se ele colocar esses 100 milhões na renda fixa, no tesouro direto, ele vai ganhar 1% ao mês. 1% ao mês dá 1 milhão de reais. Todos os meses caindo na conta do cara, sem ele precisar fazer nada. Ele pode ficar viajando, de férias, passeando, ele pode gastar 30 mil reais todos os dias do mês, que mesmo assim esse dinheiro não acaba. E no outro mês vai cair mais 1 milhão, e no outro mês vai cair mais 1 milhão. E assim ele vai vivendo confortavelmente, completamente alheio à realidade do país onde ele mora, certo? Então, quando você chega para esse cara e quer falar sobre fundamentos do Bitcoin, quer falar sobre juro negativo, quer falar sobre esse tipo de coisa que a gente entende muito mais fácil, ele vai rir da sua cara, porque ele ganha 1 milhão de reais por mês. Ah, mas veja bem, a impressão de dinheiro, a inflação real é de, em média, 15% ao ano, então você está sendo empobrecido todo mês, você acha que você está ganhando, mas você está perdendo. Cara, é 1 milhão de reais todo mês. Meio que foda-se para esse tipo de coisa, sabe? Ah, inflação real, IPCA não é inflação. Eu já falei com vocês aqui. O cara rico, ele nem faz compra no mercado. Ele simplesmente entrega o cartão pro funcionário e ele vai lá e compra as coisas. Ele nem abre as contas da casa, ele simplesmente entrega pro financeiro da empresa, pra contabilidade, eles pagam. E o cara, se quiser, ele nem precisa saber quanto custa o quilowatt de luz na bandeira amarela, na bandeira vermelha, se tá a bandeira amarela ou vermelha, sabe? É isso.
E essas pessoas realmente acham que a inflação é o IPCA, que quando eles investem e ganham 10% ao ano e a inflação foi 5%, eles tiveram um lucro de 5%. E 5%, nós estamos falando de 5 milhões de reais por ano a mais no patrimônio. Num país onde, como eu disse, as pessoas andam nas ruas com esgoto aos seus pés. Se você ganha aí 4 mil reais, 5 mil reais, você faz parte de uma porcentagem muito pequena dos mais ricos do país. Nós vivemos num país extremamente miserável. Então um cara que nessa realidade, nessa condição de conseguir retornos maravilhosos assim, ele não se importa com as coisas que nós bitcoinheiros nos importamos. Eu sempre falo aqui no canal, veja bem, o Bitcoin pode te proporcionar a possibilidade de sair do país, de ir para um país onde você vai receber mais e tal. Esses caras já têm vistos dos países que exigem visto. Se eles quiserem, eles vão para lá e conseguem o green card em semanas. Então, os fundamentos do Bitcoin não se aplicam para a vida dessas pessoas. Até o próprio Fernando Urrich, que é um dos pioneiros do Bitcoin no nosso país, o cara que escreveu um livro sobre o Bitcoin lá atrás, há muitos anos, que falou sobre o juro negativo, ele sabe o que é o juro negativo, ele sabe que é perda fixa, ele sabe da impressão de dinheiro, da inflação real, ele sabe de tudo isso e mesmo assim ele continua tendo cursos, programas aí para investidores, ele fala sobre investimento em ações e não sei o que, mesmo sabendo que isso tudo é perda fixa, é perda variável, ele continua tendo ações. Porque é maravilhoso. Gente, deve ser, não sei, deve ser maravilhoso você ter dezenas, centenas de milhares de reais caindo na sua conta a cada X meses, de dividendos, de aluguéis. Deve ser maravilhoso. Então meio que dá uma... Sabe, meio que, como eu disse, meio que foda-se pra isso tudo. Você tá sendo demonetizado 15% ao ano. Cara, eu ganho centenas de milhares de reais por ano sem fazer nada. Você vai dizer pra mim, você que é um bosta, que estudou numa escola pública, que não sabe nada de nada, você que não tem rendimento nenhum, você que vive na merda, talvez nem carro tem. Você quer dizer para mim como eu devo investir o dinheiro? Eu que sou economista, eu que sou graduado, eu que não sei o quê. Você quer saber mais de economia do que eu. Você que é o guru dos investimentos. Cadê seu patrimônio? Cadê sua bela mansão? Cadê seus belos carros? Cadê suas belas viagens ao redor do mundo? É você que sabe o que é investimento. É triste, gente. É triste. Agora eu vou falar com vocês das minhas teorias, que são mais legais. É um assunto mais legal, vai deixar o vídeo mais leve, né? Vamos ver se vocês concordam com isso. Olha só. Por que os Faria Limers não adotam o Bitcoin? Nós temos 4 tipos de Faria Lima, né? Nós temos o primeiro, que não adota o Bitcoin, fala coisas erradas do Bitcoin, emite opiniões sobre o Bitcoin completamente sem fundamento, porque ele simplesmente não estudou. E aí, esse é o menos pior. Ele não estudou, ele não conhece, ele repete aquilo que ele ouviu falar. O Bitcoin é muito volátil, veja bem, o Bitcoin não produz nada, o Bitcoin é isso, o Bitcoin é aquilo. Aquela coisa de sempre que a gente conhece. A gente percebe que o cara nunca dedicou um tempo para entender o Bitcoin. Você que entende o Bitcoin, você dedicou horas da sua vida lendo livros, escutando podcasts, vendo vídeos, gastou horas e horas da sua vida sentado num computador, mexendo no telefone, acompanhando as coisas do Bitcoin, tirando as suas dúvidas, vendo o site da Mempool, os blocos se organizando ali, aquela coisa toda. Horas e mais horas e mais horas de dedicação para entender como o Bitcoin funciona. E esses investidores aí, eles não fizeram isso. Não querem fazer isso, provavelmente não vão fazer isso até que isso realmente seja necessário. Então é o primeiro tipo. Fala mal do Bitcoin porque nunca parou para estudar. E eu quero dar parabéns para você, viu, que já perdeu dezenas, centenas de horas da sua vida absorvendo conteúdo de Bitcoin. Você é um privilegiadíssimo por ter todo esse conhecimento.
O segundo tipo de investidor que fala mal do Bitcoin é aquele cara que ouviu falar do Bitcoin no passado, um amigo, um conhecido chegou para ele e falou: olha, tem esse negócio aqui, chama Bitcoin, lá em 2011, 2012, e o cara não deu ouvidos, ele não escutou, não deu moral, não parou para entender nada e depois ele ficou com raiva. Ele pegou raiva do Bitcoin porque era para ele estar bilionário, repito. O cara que ouviu falar do Bitcoin, que já tinha dinheiro, né? Lá atrás, em 2011, 12, e não comprou, não estudou, ele perdeu a oportunidade de estar bilionário em dólares nesse exato momento. Então o cara morre de raiva no Bitcoin. O cara busca motivos. O cara pega o gráfico do Bitcoin subindo, tem aquela quedinha minúscula, Bitcoin morreu, eu falei, essa aí é a reserva de valor que vocês defendem. É igual o caso lá do Alan dos Santos brigando com o 38ão. O Alan, ele percebeu que ele falou merda, ele percebeu que ele estava errado, aí o 38ão falou: não, você mesmo está confessando que você fez isso, isso e isso. E quanto mais ele entendia que ele estava errado, que ele deu mole, mais ele brigava. Seu filho da puta, eu vou te bater, eu sou homem. Você tá achando que você tá falando com quem? Eu sou homem, não me dirija a palavra, e apontava o dedo, eu vou te quebrar, você vai ver. Quanto mais ele entendia o erro dele, mais raiva ele sentia e mais ele queria brigar, gritar. Muita gente já passou por isso. Percebeu que estava errado, mas já estava ali na hora da briga e grita, aí que quer mesmo, para apontar. Muita gente já fez isso. É o segundo tipo dos investidores. Caras que tiveram a oportunidade, não adotaram e hoje tem raiva, tem ressentimento, tem aquela angústia, aquele ódio que quer ver. É igual quem compra altcoin, por algum motivo perde ou vende ou sei lá o quê, e depois fica torcendo para a altcoin cair. Para ninguém ganhar, só ele ganhar. Como ele vendeu o dele, como ele deixou passar, agora ele não quer que ninguém ganhe. O terceiro grupo é o daquela pessoa que ouviu falar do Bitcoin lá no passado, teve a oportunidade de ficar bilionário, comprou o Bitcoin, deu uma estudada, colocou um pouco de dinheiro, depois esse negócio subiu várias vezes, centenas de vezes, e o cara vendeu. E aí, depois, nunca mais ele conseguiu recomprar o Bitcoin pelo mesmo preço. Isso é um erro que todo mundo comete, eu sempre falo aqui no canal. Não faça isso. Eu vou vender o Bitcoin em tal oportunidade e vou comprar depois se vai cair. Você vai se dar mal. Isso já aconteceu com um monte de gente durante todos esses anos. Você vendeu o Bitcoin para recomprar depois mais barato, façam que você tenha menos Bitcoins no final. Que é o que aconteceu com esse terceiro grupo de Faria Limers. Eles compraram o Bitcoin, venderam na primeira alta que teve. Ganhei, que maravilha, Bitcoin, trouxe dinheiro. Depois, se ferrou. Aí ele também pegou um ressentimento, porque ele poderia ter um lucro maior, mas não teve. E aí ele vê todo mundo comemorando hoje ele pega aquele gráfico e vê, cara, era para eu estar bilionário em dólares, mas eu resolvi vender lá em 2017, eu resolvi vender lá em 2015, eu resolvi vender não sei quando, depois de uma alta de alguns milhares de % e me ferrei. Muito comum, dá para ver nas entrevistas o pessoal falando assim, não, a maioria é mentira. A maioria é mentira. Mas dá para você perceber que o cara ouviu falar do Bitcoin. Não, veja bem, eu ouvi falar sobre Bitcoin em 2009, em 2010. E eu comprei um pouco de Bitcoin, aí depois eu vendi, sabe? O cara tem um ressentimento assim, que tá aqui no fundo do coração querendo sair, querendo chorar. Por que eu fui vender meu Bitcoin, meu Deus? Nossa, era pra eu estar muito rico e eu dei mole. Assistam podcasts de investidores, vocês vão ver quando eles falam do Bitcoin, eles entregam sobre qual grupo eles fazem parte. E o quarto e último grupo, que é o pior de todos, esse é o pior de todos, que aí, gente, eu tenho raiva, eu odeio esse tipo de gente, que é o seguinte,
é o cara que já falou mal do Bitcoin no passado. Então ele tem várias postagens falando mal do Bitcoin, que o Bitcoin vai morrer, que o Bitcoin vai a zero, o Bitcoin é isso, o Bitcoin é aquilo. E hoje ele talvez tenha estudado, ele tenha percebido o erro que ele cometeu. Os números, é como eu disse, gente, não é questão de fundamento, de descentralização, inconfiscabilidade, não, tô falando só de dinheiro. O cara vê o gráfico na cara dele. E aí, agora ele abraça o Bitcoin, sabe? Ele percebe que o Bitcoin é uma boa, mas ele não pode falar para os outros, porque ele já falou mal lá atrás. Ele é tão egoísta, ele é tão idiota, tão retardado, tão burro, tão uma pessoa sem caráter, que às vezes ele compra o Bitcoin escondido, não fala para os seus clientes, pessoas que pagam pelos seus serviços, porque ele já falou mal no passado. E ele não pode dar o braço a torcer, ele não pode mostrar que ele errou, porque ele vai ter uma placa na testa dele só, eu errei, eu falei mal do Bitcoin, agora eu estou comprando. É o que todo mundo do Bitcoin quer, que todas as pessoas que falaram mal do Bitcoin o entendam, percebam o seu valor e comecem. Você não vê o Michael Saylor? Ele já foi um crítico ferrenho do Bitcoin. Quando ele entendeu e começou a falar bem, ninguém ficou jogando na cara dele durante muito tempo. Ah, olha só, o Michael Saylor falou tão mal. Não, tem o bullying, né, no começo, tem aquela coisa de rir, virar piada, mas depois o pessoal abraça. Se o cara chegar, se o maior crítico do Bitcoin do país começar a comprar e mandar lá, colocar no Twitter, gente, por favor, eu quero entender sobre carteiras, alguém poderia me ajudar, me indicar o vídeo, todo mundo vai mandar, porque a bolha do Bitcoin, ela quer evangelizar as pessoas, ela quer tirar as dúvidas das pessoas, porque sabe que o Bitcoin é um assunto extremamente complexo, exige entendimento de economia, de política, de programação, de informática, da política econômica, monetária e história do dinheiro. São muitas coisas em uma coisa só. Os bitcoinheiros fazem questão de explicar, de ajudar, de tirar as dúvidas. Mas esse pessoal é tão egoísta que eles não fazem isso. Eles preferem morrer abraçado com aquilo. Eu não posso dar o braço a torcer. Eu tenho um fundo de investimento, eu já falei mal do Bitcoin, eu nunca indiquei o Bitcoin para os meus clientes e eu não posso agora chegar e falar que eu estava errado. Pelo amor de Deus, gente. Olha os bancos, Banco Itaú já fechou conta de clientes, tem registros, processos da justiça, eles fechavam contas de clientes que tinham conta em corretora e queriam mandar a conta para a corretora, lá antes do Pix. Fechava a conta, hoje o Itaú vende Bitcoin. Outros bancos também têm os bastidores, histórias dos bastidores que demitiram gerentes, demitiram funcionários que estavam indicando Bitcoin, que falavam de Bitcoin no banco, que era proibido falar de Bitcoin. Hoje, esses bancos estão lá oferecendo Bitcoin, oferecendo ETF de Bitcoin. É um caminho natural. Todo mundo sabe que vai acontecer e é inevitável que aconteça. Ninguém vai chegar com 1000 pedras na mão e falar, não, o Itaú não pode vender Bitcoin porque lá atrás ele fechou a conta. A gente vai simplesmente expor o erro que eles cometeram, impediram que seus clientes ganhassem milhares de porcentagem de lucro usando o Bitcoin, impediram que várias pessoas pudessem ter a vida transformada nesses vários anos em que eles ficaram oprimindo o Bitcoin. É isso que o pessoal vai fazer. Não vai ficar lá, ó Senhor, você não pode falar de Bitcoin porque lá atrás você criticou. Como eu disse, o maior desejo de quem tem Bitcoin é que mais pessoas tenham Bitcoin. Porque entendem, aí sim, agora, entendem os fundamentos do Bitcoin. Entendem a importância que o Bitcoin tem. Quando é um cara desses aí, multimilionário, investidor, que tem fundos, que tem carteiras de clientes à sua disposição, melhor ainda, porque ele tem o poder de incentivar, de interferir no bom sentido na vida de várias pessoas ao mesmo tempo. Então, quando um cara desse fala assim, nós vamos adotar uma posição aqui no Bitcoin, ele vai trazer prosperidade, vai trazer mudança de vida, vai trazer possibilidade de enriquecimento para várias pessoas. Essa é a teoria, né, que eu tenho, que o pessoal se encaixa em um desses 4. O cara que nunca estudou, que é o menos pior. O cara que ouviu falar de Bitcoin e não deu valor, que é triste. Não sei como é que o pessoal consegue estar vivo ainda hoje em dia.
O pessoal que ouviu falar do Bitcoin comprou, mas vendeu na primeira alta e nunca mais teve a mesma quantidade de Bitcoins, ou teve até mais, só que por muito mais dinheiro que precisaria ter hoje. E aquele cara que não dá o braço a torcer, falou mal do Bitcoin, hoje até entende, hoje até quer ter, talvez até tenha Bitcoin, mas não pode falar que gosta do Bitcoin, porque senão ele vai ser o burrão da história. Triste, gente, muito triste. Por sorte da gente ter nascido pobre, a gente entende a inflação muito mais fácil, a gente entende que o nosso dinheiro compra muito menos a cada mês, de uma forma muito mais visível, né? A gente está empurrando o carrinho no mercado, a gente compra um pacote de biscoito, de iogurte, e a gente vê lá a redução na embalagem de tanto por cento. Então a gente percebe que nós estamos comendo menos a cada dia. Então pra gente é muito mais fácil. Não desanime de convencer seu amigo, investidor, a adotar o Bitcoin. Ele só precisa de um tempo. Como eu sempre falo também, o jeito que você fala vai convencer algumas pessoas e não vai convencer outras. Essa pessoa precisa ouvir de outra pessoa que fala de outro jeito. O próprio 38 já falou várias vezes, ele conheceu o Bitcoin antes, mas como as pessoas não explicaram da maneira correta, ele perdeu a oportunidade de ser muito mais milionário do que ele é hoje em dia. Certo, gente? Então, não vamos desanimar, vamos continuar fazendo nosso papel, vamos continuar firmes e fortes aí nessa jornada, tentando convencer nossos amigos Faria Limers a adotar o Bitcoin, a entender o Bitcoin. Aí na sua tela você está vendo do seu lado esquerdo o nosso QR Code do grupo do Telegram, para você que quer tirar dúvidas sobre Bitcoin, quer conversar com pessoas da sua cidade. É um grupo que tem lá. Tem P2P também, para você que tem interesse em comprar. Acesse lá que você vai gostar. Seu lado direito, se você quiser incentivar o canal, mandar uns satoshis pra gente, pode ficar à vontade. Se você gostou do vídeo, clica aqui no gostei e se inscreva no canal explicando o Bitcoin, porque aqui você encontra as informações sobre criptomoedas do jeito mais fácil do YouTube. Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo, um abraço e valeu!